minha primeira hospitalização não era nada como nos filmes. Mas no segundo lugar que foi ali eu digo, ali é pesado, ali as pessoas são realmente, ali existem pessoas que têm problemas mentais. Olha, desculpa, tá, gente? Eu não sou uma pessoa formada, não sou pessoa nada, entendeu? Então, o que eu estou falando são as minhas experiências que eu vivi e é a minha opinião, não quer dizer que é a verdade, que é tudo isso. Assim, não quer dizer que é mentira também. Mas, como eu disse, são as minhas experiências. Assim, eu não vou dizer que parece igual, porque aqui na Suíça, como a medicina tá muito avançada, é muito moderno, sabe? Então, os hospitais daqui é muito moderno e lá era, mas é tudo cinza, então, tipo, é muito deprimente. Eu me lembro, eu fiquei num lugar, numa estação fechada, lá já existe 4 estações, mas grandes, entendeu? Em cada estação, acho que com certeza tem mais que, acho que o máximo é 20 pessoas. E dessa vez a gente ficou 2 meses. A gente, tipo, na última vez não aguentou nem uma semana. Aí dessa vez já fica 2 meses. E nessa minha hospitalização que eu fui, era como nos filmes? Olha, eu vou dizer. Se você assistiu aqui esse filme, eu vou dizer que é bem parecido. É tipo, principalmente as pessoas são exatamente iguais. Eu conheci uma pessoa que era bipolar, eu conheci uma pessoa que tinha esquizofrenia. Eu conheci pessoas com múltipla personalidade. Esses filmes, eles mostram muito, muito, muito mesmo. What? Eles explicam muito bem, sabe? Como que, claro que não é esse exagero todo, né? Mas que pode ser assim também, pode ser, entendeu? Pode ser. Pode ser, porque o que eu vivi lá não é muito normal, não. E lá eles dão muito mais terapias, e as terapias lá são muito mais profundas, sabe? Isso ali é literalmente como nos filmes, sério, eu vivi coisas como... Tinha uma paciente lá que ela era bipolar, ela ficava entrando no meu quarto no meio da noite e falava umas coisas assim, sério. Eu, graças a Deus, eu tive uma experiência assim, razoável, eu não vou dizer que boa. E você tem que também tomar muito cuidado pra você não... Sei lá, você não ter uma conexão muito forte com os pacientes e vamos ver isso que é o meu ponto fraco, né? Porque eu de novo conheci uma pessoa lá, né? Eu não sei, sabe? Parece que a minha vida, eu começo assim, entre aspas, viver assim, né? Como um adolescente nesses lugares, sabe? E eu não entendo por quê, porque quando eu estou, como aqui em casa, na minha vida normal, não estou hospitalizada, eu não vivo. Mas quando eu tô lá, é porque você é tão forçado de falar com as pessoas, de sair, porque isso faz tudo parte do tratamento, que você acaba depois tendo uma vida social. Mas aqui em casa, sério. E lá, como eu disse, tem 4 estações, mas as estações são imensas. Elas são divididas como A1, A2 e B1 e B2. A1 e A2 tem A1, que é para crise, mas são para as pessoas que não têm diagnóstico e estão passando por uma crise, só que elas precisam estar no lugar fechado, onde que é controlado quem sai e quem entra, e você só pode sair de lá com o enfermeiro junto. E no A2 já são para as pessoas que têm um diagnóstico, só que são pessoas de um diagnóstico específico, como psicóticas. Pessoas que têm um diagnóstico psicótico. Esse é o A2, aí tem o B1, que são pessoas de crise, que já é igualzinho, sabe? O tratamento é praticamente igualzinho do hospital que eu estava aqui na minha cidade. Igualzinho, é aberto, você fica lá de 1 a 2 semanas e é igual. Aí tem o B2, que já é pessoas que querem fazer, que é bem parecido com o que eles têm aqui na minha cidade também, só que, como eu disse, aqui
se chama Psychosomatic, o tratamento, e lá é para depressão e ansiedade, que é medo, né? Também. E medo também. Ansiedade, depressão e medo. E eu já estive em todos os 4, então eu tenho experiência de todos. O A2, que é, assim, vamos dizer, comparado a todos, é a pior estação, porque ali são pessoas realmente como nos filmes, entendeu? São doenças bem pesadas, como que eu disse, porque são pessoas que tiveram diagnósticos psicóticos, mas eu nunca tinha ficado naquela estação A2, entendeu? Eu sempre fiquei no A1 ou no B1 ou agora, sempre no A1 e no B1. Eu tinha esses 2 lugares que eu tinha ficado, que é os lugares de crise, ou que não tem diagnóstico. Ali as pessoas são bem pesado, entendeu? Lá é bem pesado. Então você tem que ter muito controle, porque pode ser que você se você se levar junto, você só piora, entendeu? Então você tem que ter muito foco o que você quer alcançar lá. Ali, nessas estações fechadas, tem o lugar, né, de fumante. Aí do lado do fumante tem os quartos isolados, que é quando você entra, vamos dizer, é quando você não consegue se proteger, você pode se afetar e afetar as pessoas ao seu redor. Aí você entra naqueles quartinhos, fica, sei lá, até eles acharem que você tá melhor, entendeu? Que você não vai mais se prejudicar e nem prejudicar as pessoas ao seu redor. Isso porque tem muita gente que entra lá e fica gritando a noite inteira, sério, essas coisas, sabe, é um terror. Por isso que eu digo assim que você tem que ir com uma meta quando você for para um hospital psiquiátrico, porque você pode viver quanto coisas boas, como eu vivi na minha primeira hospitalização, mas como também coisas ruins, dependendo em qual hospital você vai ser internada. Eu vou deixar o vídeo agora do meu quarto. Mostro pra vocês o tour do meu quartinho. Essa é a minha porta. A gente vai girando. Meu quarto e minhas pantufas. Eu já estive num quarto que eu precisei dividir com uma pessoa. E agora, amém, eu estou sozinha. Eu sei, tô linda, doutor. Thank you. Se vocês quiserem que eu faça uma maquiagem, ensino vocês a fazer essa maquiagem, deixa eu falar que eu faço. Então aqui tem esse armário. Aí você abrindo, tem esses cabides e tem esse cofre. Aqui é o armário da pessoa. Tá assim vazio porque eu já arrumei. Tô indo embora, né, gente? Amém. Aí aqui, essa é a minha vista. Aí ali é a área de fumante, né? Bem bonito. Minha vista principalmente à noite. Enfim. Aí aqui é a minha cama, onde eu durmo todos os dias. Às vezes passo mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. É minha cama, ela sobe, desce, faz tudo. Aí temos um banheiro. Esse é o meu banheirinho, que a gente faz nossas necessidades, né? Você sabe o que eu estou falando. E aqui temos um espelho. E tem essa luz horrível que toda vez que uma pessoa vai tomar banho, a pessoa tem que ficar se mexendo. Tipo, sério, vocês deveriam ter visto como que era a minha situação, tomar banho nesse banheiro. Crítico. Aqui, né, temos o chuveiro. Sai daqui, tá? Não é dali não, ali é... Sei não, talvez seja uma câmera, uma coisa... Não. Agora já é loucura, já. E é isso meu quarto, pra vocês terem uma ideia, né? Um quarto de uma clínica. Aqui pra vocês. E é praticamente assim, todos os quartos. Enfim, mas...
Como eu disse, se você se encontra num buraco bem escuro, não se deixe influenciar, entendeu? Porque todo mundo precisa de ajuda e eu não acho que você deve agora colocar no começo, meu Deus, sério, não precisa ter medo, porque você tá lá por você e é isso, entendeu? Isso. Agora vocês sabem mais ou menos como que é a parte real, né? Assim como é a realidade de um hospital psiquiátrico. Mas é isso. A gente, vocês sabem que eu não sou médica, eu não sou nada, essa foi minha experiência e como eu disse, não pegue isso a pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha matado a curiosidade de vocês. E como eu disse, né, por favor, eu só sou uma menina de 19 anos, eu não sei falar direito português, então desculpe qualquer palavreado errado que eu tenha usado, porque é um assunto muito pesado, muito sério. E beijos, papai, até o próximo vídeo.